Olá, queridos. Hoje no Bíblia Todo Dia, Isaías capítulos 43 a 45. Ainda ele faz parte desses capítulos 40 a 48, falando muito sobre as grandezas de Deus. Então não vai ser diferente aqui. No capítulo número 43 começa assim: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te farão submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Você tem ideia dessas palavras? O que você tem passado? Você tem passado pelo fogo? Você tem passado por tempestades? Você tem passado por coisas terríveis? Eu quero te dizer da parte de Deus, não temas. Não desista. Não desista da tua vida com Deus. Não desista de grudar firme em Jesus Cristo. Não desista de permanecer naquilo que Deus te disse. Não desista. Olhe para as grandezas de Deus, ainda que você esteja passando o que você está passando, não temas. Deus vai te salvar. Deus vai te dar escape, Deus vai te livrar, Deus está com você, você não está sozinho. Como Ele mesmo disse, Ele é teu Salvador, Ele vai cuidar de você, Ele está junto contigo, Ele vai te salvar. Perceba essas coisas. Ainda que você esteja, parece que sozinho e se afogando ou se queimando, não desista das promessas de Deus, da palavra de Deus e de andar por aquilo que você conhece de Jesus Cristo. Não desista. Não desista em nome de Jesus, não temas, como diz o verso 5 de novo, porque eu sou contigo, diz Deus. Olha que coisa mais preciosa. Eu direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Por tua causa, Deus vai dizer ao norte, dê ao meu filho, ao meu servo. E Deus vai dizer ao outro, ao sul, não retenha. Porque eu quero abençoar minha família, eu quero abençoar meus filhos, eu quero abençoar a casa deles. Olha que coisa mais... Ainda que seja o ímpio, mesmo o ímpio tem que obedecer a Deus. Todo mundo tem que obedecer a Deus quando Deus fala. Olha que coisa mais interessante. Diz o verso número 7. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha glória e que formei e fiz. Olha que interessante. Deus formou, Deus fez, Deus chamou. E é tudo para a glória dele. É tudo para a glória dele. Como que você acha que Deus quer se revelar e se manifestar? De diversas formas. Uma também é sendo glorificado através daquilo que Ele exerce e faz nos seus filhos na terra. Nós precisamos viver para a glória de Deus, porque é para a glória dEle que fomos formados, que fomos feitos, que Ele nos fez e que nos chamou. É para a glória de Deus. É para Ele por toda a nossa vida. Tudo para Ele. A Bíblia diz no verso número 11, Eu sou o Senhor e além de mim não há Salvador. Olha que coisa mais impressionante. Deus falando, você percebe que agora Ele não está não necessariamente falando de pecados, mas que o tempo todo Ele está falando sobre graça, o tempo todo Ele está falando sobre salvação, o tempo todo Ele está dizendo, não tenha medo, eu estou com vocês, eu vou restaurar, eu vou fazer de você um meu povo, meus filhos. Olha que coisa mais preciosa. E aqui diz, eu sou o Senhor, além de mim não há salvação, não há Salvador. Fora de Deus, fora de Jesus Cristo, não há outro, não há mediador entre Deus e os homens, não há Salvador além de Jesus Cristo, Ele é o único. E o único pelo qual nós podemos ser perdoados dos nossos pecados e salvos por Ele. Olha que coisa mais preciosa. Para isso, eu te chamo a atenção o verso número 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que saibais, creiais e em mim entendais. Que eu sou o mesmo, antes de mim nenhum Deus se formou e nenhum haverá depois de mim. Olha que interessante, não há Deus antes dele e depois dele não haverá outro, ele é único. Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus dos cristãos, o Deus Cristo, ele é o único e não há outro como ele e a gente precisa saber isso, crer e entender. Você precisa saber, você precisa ter conhecimento de Deus. Você não pode querer ter algo maior e mais profundo com Jesus Cristo, com as coisas espirituais e com Deus, se não conhecê-lo. Você precisa ter uma Bíblia, você além de ter uma Bíblia, você precisa abrir ela, além de você ter uma Bíblia e abrir ela, você precisa ler, além de você ter uma Bíblia, abrir ela e de ler, você precisa meditar, pensar, refletir, raciocinar.
E isso vai gerar dentro de você uma escolha. E qual é essa escolha? Crer. Você precisa escolher crer. Mas se você não sabe das coisas, como vai crer? Então esse é o processo de uma vida com Deus. Nós precisamos saber, e então a gente precisa crer, e então precisamos entender. E esse entender é colocar em prática tudo aquilo que a gente então escolheu crer por causa da nossa fé. Então somente é a fé na graça de Deus através de Jesus Cristo. Portanto, eu incentivo a você. Continue na Bíblia todo dia, coloque em ordem as suas devocionais, coloque em ordem a tua leitura bíblica e vá além. Eu quero te dizer uma coisa, vá além. Vá além conhecer a Deus. E coloque o teu coração, ainda que você não entenda uma porção da Bíblia ou outra, ainda que você não entenda uma folha ou outra, não tem problema. Em algum momento da tua caminhada cristã, Deus vai te fazer entender. Mas não desista, siga adiante. Ah, mas pastor, eu tenho um monte de perguntas sem respostas. Não se preocupe, continue caminhando com Jesus Cristo. Em algum momento da tua vida cristã, Deus vai te responder. E se não te responder aqui nessa vida, vai te responder na futura, com Ele. Não vai te deixar sem resposta alguma de todas as tuas dúvidas e perguntas. Mas você precisa saber conhecê-lo, você precisa então tomar uma decisão, crer nele, e você precisa entender, colocar em prática isso na tua vida, tudo aquilo que você ouve da parte dele, através das escrituras, na tua casa, na tua vida, no teu coração, no teu dia a dia, nas suas escolhas. Olha que coisa mais poderosa, como a palavra de Deus é preciosa, meu Deus, é o que diz o livro de Eclesiastes mesmo, Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. E como diz o verso número 22, o capítulo número 43, olha, como se fosse um parênteses. Contudo, não me invocasse, ó Jacó, mas se cansasses de mim, ó Israel. O próprio Criador do homem, da mulher, da natureza, das galáxias, do universo, ele diz, olha, eu tenho prestado atenção em vocês. Vocês se cansam de mim. Você está cansado de Deus? Verso número 22, o capítulo 43, diz que Deus sabe quando a gente está cansado dele. Você está cansado de ler a Bíblia? Você está cansado de orar, de ser fiel a Deus, de seguir uma vida piedosa, de dizer não ao pecado, de ter uma santa? Você é um jovem que ainda não é casado e ainda é virgem. Você está cansado de ter se purificado? Não se canse de Deus. Quero te pedir isso. Então você me pergunta, pastor, por quê? Porque Deus vai te recompensar. Porque Deus está... Mas mais do que recompensa, Deus está de olho em tudo isso. Deus sabe quando a gente está afim e quando não está. Deus sabe quando a gente está cansado e não quer mais nada com as coisas. Deus sabe. E olha o que diz o verso número 24. Mas deste trabalho a mim com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Olha que coisa interessante. Deus, ele é soberano, ele não dorme, não cochila, não cansa. Entenda isso, não precisa nem comer, nem fazer digestão, porque ele é infinito e ele é eterno. Não precisa com que as suas forças sejam renovadas, mas olha o que a Bíblia diz que pode cansar Deus. Mas me deste trabalho com os seus pecados e me cansaste com as suas maldades. Você entende isso? Aquele que não dorme nem cochila. Aquele que criou todas as coisas, que o que fala acontece. Mas há uma coisa que pode cansá-lo. Não é o tempo, não é a subida de uma montanha, não é um dia intenso e cheio de atividades, mas os nossos pecados podem cansá-lo. As nossas maldades podem cansá-lo. Você entende? Olhe para dentro do teu coração. Esteja percebido. Quando você olhar para as Escrituras, isso tem que mexer com a gente. E no último capítulo 44 desse vídeo vai falar então sobre a soberania de Deus e sobre a inutilidade dos ídolos. O início vai falar então ali até mais ou menos o verso número 8, vai falar então continuar sobre essa soberania de Deus, né? Aquele que nos criou, aquele que nos formou, né? Deus do ventre da nossa mãe, ele vai nos ajudar, diz o verso número 2. Nós somos o seu servo, ele nos escolheu, diz o verso número 1. Não tema, também diz o verso número 2, uma coisa preciosa, diz o verso número 5. Olha que coisa mais preciosa, olha o que o mundo, olha o que a humanidade, olha como a humanidade vai olhar para Deus. Uns um dia dirão, eu sou do Senhor. Outros dirão que se chamarão pelo nome de Jacó. Olha que coisa mais preciosa. Uns olharão para Deus e dirão, Senhor, eu sou Israel desde o início.
Eu sou descendente hebreu, judeu, e o Senhor é o nosso Deus, mas outros não são de Israel, nem hebreu, nem judeu, mas outros virão a Ele, porque olharão para Cristo e dirão, eu sou do Senhor. Um dirá, eu sou do Senhor, e o outro se chamará pelo nome de Jacó. Olha que coisa mais preciosa. Judeus e gentios, um só povo. Um só povo. O que faz esses dois serem um só? Crer em Cristo Jesus, faz ser igreja, faz ser corpo de Cristo na terra. Olha que coisa mais preciosa. Por isso o verso número 7 diz, quem é como eu? Deus continuando falando sobre a sua soberania. Quem é como eu? Quem é parecido? Quem pode ser comparado a mim? Quem pode ser semelhante? Pode chegar perto de mim? E aí então, do verso número 9 até o verso número 20 vai falar sobre a inutilidade dos ídolos. Por que os ídolos são inúteis? Porque eles não podem fazer nada. Nada, não andam, não falam, não veem, não escutam. São feitos por ferreiros, carpinteiros e por homens. São feitos por pessoas que mexem com prata, com ouro. Depende do produto que ele é feito, aquele ídolo, aquela estátua. Olha que e Deus está dizendo que todos eles são nada, são inúteis. E a mesma madeira que você corta para se aquecer, para cozinhar o pão ou para assar o pão, você também faz um ídolo para se ajoelhar, como diz o verso número 19, e se prostrar diante dele, diante de um pedaço de árvore. Olha o que Deus faz através do profeta Isaías, o povo pensar nisso. Isso é gente do céu. E termina o verso número 20, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira isso que está na minha mão direita? Olha que interessante. Aquilo que se faz pela mão dos homens não pode ser Deus. Não pode, você não pode fazer com as próprias mãos. O homem não pode com as próprias mãos fazer algo. E daquilo que fez, se prostrar e se ajoelhar. Por quê? Porque essas coisas que são feitas pelas mãos, estátuas, ídolos, não pode te salvar. Só Deus, através de Jesus Cristo, mediante a fé. Fé nele. E é isso que vai terminar o capítulo número 44, sobre essa promessa de Deus de livramento do seu povo, daqueles que creem em Cristo Jesus, daqueles que creem em Deus. Olha que interessante, Deus, a grandeza dele continuando a dizer, né? Verso número 24, eu sou que faço todas as coisas. Verso 25, que desfaço certas coisas, que faço os sábios voltarem atrás. O que é a sabedoria do homem? Verso 26, eu sou o que confirma a palavra do meu servo. Eu sou o que digo de Jerusalém, ela será habitada. Se Deus disse que aquela cidade devastada vai ser habitada, ela será habitada e pronto. Por quê? Porque Ele disse, porque Ele é Deus. Que diga o abismo, seca-te e secarei os teus rios. O verso 27. Olha que interessante. Verso 28, que digo acerca de Ciro. Aqui é a primeira vez que vai falar sobre Ciro. Esse rei dos persas, né? Que vai vencer a Babilônia e de alguma forma libertar o povo de Deus, o povo de Israel, né? O povo de Judá para a reconstrução então de Jerusalém. Aqui vai ser a primeira vez e diz que digo acerca de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Olha que coisa mais preciosa. Essas são as promessas de Deus. Ele termina esse capítulo ainda falando sobre a sua grandeza e também falando sobre promessas ao seu povo de restauração. Ele disciplina o seu povo com vara. Essas varas às vezes são de marmelo, dói bastante, mas sabe de uma coisa? Deus quer apenas corrigir para restaurar o relacionamento do homem para com Ele. Porque no final das contas o que Deus quer é restaurar todas as coisas. Não apenas o relacionamento, mas a própria terra, os seus próprios filhos, a vida com o ser humano. Olha que coisa mais preciosa. Aquilo que Deus te fez quando criou Adão e Eva. Deus quer restaurar o Éden na terra, Deus quer restaurar o primeiro homem em nós, Deus quer restaurar todas as coisas. E isso vai acontecer porque assim Ele disse. Fique com Deus.